Os protestos no Irã escalaram para uma guerra civil total entre o regime e o povo na sua 12ª noite. No entanto, os eventos mais marcantes e que podem acabar com o regime ocorreram hoje não na capital, mas na cidade portuária de Bandar Abbas e na cidade refinaria de Ahvaz, o coração do país. Com trabalhadores do porto e da refinaria juntando-se à greve geral e aos protestos, há evidências de que o povo começou a tomar o controle dessas cidades estratégicas. Isso agora é uma bomba relógio para o regime de Khamenei. Se a artéria econômica mais sensível do regime for cortada, a capacidade de Teherã de resistir a esta revolução popular torna-se matematicamente impossível. Com a fumaça dos confrontos nas ruas de Teherã ainda não dissipada, o verdadeiro terremoto estratégico ocorreu no sul do Irã, no ponto crucial do Golfo Pérsico. De acordo com imagens verificadas que circulam nas redes sociais e fontes confiáveis de Occidente no local, a maior porta de entrada do Irã para o mundo está agora prestes a escapar completamente do controle do regime. Manifestantes anti-regime tomaram pontos críticos, portões de alfândega e artérias principais em Bandar Abbas, a cidade portuária mais estratégica do Irã no Golfo Pérsico. Forças de segurança foram supostamente forçadas a recuar diante desta multidão massiva e furiosa, com alguns até abandonando seus uniformes e fugindo ao se misturarem com a população civil. Para entender a gravidade deste incidente, devemos olhar além do conceito de um protesto de rua e analisar tecnicamente o que Bandar Abbas significa para o regime iraniano. Esta não é uma simples cidade costeira. É um enorme centro econômico que, sozinho, gerencia 85% do tráfego de contêineres do Irã e 70% de seu comércio exterior total. Neste momento, este pulmão parou de respirar. Vídeos da área portuária mostram manifestantes subindo em guindastes e hasteando bandeiras do Leão e Sol de antes de 1979. Esta ação não é apenas uma troca de tecido, mas uma declaração visual de que a soberania mudou de mãos, de que o domínio do regime terminou em solo iraniano. A participação dos trabalhadores portuários em Bandar Abbas na greve e a transferência das instalações para o controle popular está destruindo não apenas o comércio exterior do regime, mas também a cadeia logística de que ele precisa para sobreviver. Os navios estão ancorados em mar aberto, incapazes de carregar ou descarregar. O regime perdeu suas importações de alimentos, matérias-primas industriais e, mais criticamente, o fluxo de equipamentos técnicos necessários para suas forças de segurança. A participação dos trabalhadores portuários na greve, a paralisação das gruas e a transferência do controle das instalações para comitês populares não estão apenas interrompendo o comércio exterior do regime, mas também destruindo a cadeia logística básica que ele precisa para sobreviver. Imagine um país onde a principal porta de entrada para importações de alimentos, medicamentos e peças de reposição industriais está trancada e a chave está nas mãos das massas que buscam derrubar esse regime. Se o regime perder Bandar Abbas, o que as imagens atuais sugerem que está prestes a acontecer, isso não é apenas a perda de uma cidade, mas o fim da presença do Irã nas águas globais. A queda desta cidade, lar da principal base da marinha iraniana, será o maior prego no caixão dos mulás, e neste momento, o martelo está nas mãos do povo. No entanto, o sufocamento logístico é apenas a primeira camada deste cenário de desastre. O segundo e muito mais mortal aspecto da crise para o regime irrompeu no coração energético do país, a província de Khuzistão. Imagens vindas de Ahvaz, a capital energética do Irã, provam que o regime está perdendo o controle sobre os campos de petróleo. Trabalhadores de refinarias na província de Khuzistão, que detêm 80% das reservas de petróleo do Irã, finalmente disseram: basta há anos de discriminação étnica, pressão econômica e más condições de trabalho. Os trabalhadores não apenas entraram em greve, eles interromperam fisicamente a produção e os manifestantes estão fechando válvulas, declarando que libertaram instalações estratégicas. A capacidade diária de produção de 4 milhões de barris de petróleo está agora sob ameaça direta e física. Perder o controle da cidade de Ahvaz secaria a única fonte de dinheiro imediato do regime para financiar a Guarda Revolucionária, IRGC, milícias Basij e forças por procuração além da fronteira. Quando o dinheiro para de fluir, a lealdade também. Relatos do campo indicam que a população árabe étnica na região de Khuzistão combinou sua raiva acumulada por anos de marginalização com este sabotagem estratégica. Esta revolta em Ahvaz tem o potencial de abalar não apenas o Irã, mas também os mercados globais. Poderia criar uma onda de choque que aumente os preços globais do petróleo em 20 a 30%, desencadeando hiperinflação e um cenário de colapso econômico definitivo para o regime.
A questão já não é mais reforma ou aumento de salários. É a falência dos órgãos vitais do regime, seu coração e pulmões. Agora vamos afastar a câmera um pouco dessas ruas caóticas e olhar para os enormes destroços estratégicos criados por esses eventos táticos. A perda de controle do regime sobre a cidade portuária de Bandar Abbas e Ahvaz não significa apenas que as luzes se apagam em Teherã. Significa o abalo dos equilíbrios geopolíticos globais. O regime de Khamenei tem sido a pedra angular do bloco anti-ocidental que construiu com a Rússia e a China durante anos. Mas esta noite essa pedra angular mudou e toda a estrutura está desmoronando com um estrondo. Primeiro, concentre-se na linha mais crítica do mapa, o Corredor de Transporte Norte-Sul, INSTC. A Rússia dependia vitalmente desta rota, que vai do Mar Cáspio ao Golfo Pérsico. Bandar Abbas, para contornar os embargos na guerra da Ucrânia, comerciar com a Índia e manter sua logística militar. Esta rota, que Putin chamou de Porta do Sul, está atualmente fisicamente bloqueada por barricadas de manifestantes. No momento em que o controle do porto de Bandar Abbas deixa o regime, o único elevador seguro da Rússia para mares quentes é quebrado. Isso não é apenas uma perda comercial para Moscou, mas um desastre militar, porque significa que a artéria logística que alimenta a máquina de guerra da Rússia agora está cortada. E a reação em cadeia se estende ao leste da Ásia, até Pequim. A parte mais crítica da iniciativa do Cinturão e Rota da China no Oriente Médio colapsou a partir de hoje à noite. Vamos tirar a câmera dos confrontos nas ruas de Teherã e focar no tabuleiro global, na verdadeira dimensão geopolítica dos eventos, no panorama maior. Porque o que estamos testemunhando nas ruas do Irã hoje não é apenas uma explosão de raiva ligada aos preços da gasolina ou às taxas de câmbio. Esta é a quebra do elo mais fraco na cadeia da autocracia global. No eixo Moscou-Pequim-Teherã, que durante anos forçou o mundo a uma ordem multipolar, apoiando-se mutuamente para permanecer no poder, o pilar do Irã está desmoronando. E esse colapso contém uma das maiores ironias da história moderna. A Revolução Islâmica, que foi o pesadelo do mundo ocidental em 1979, agora se transformou em um pesadelo modelo 2026, uma contra-revolução para o bloco oriental e regimes autocráticos. Khamenei está experimentando a solidão mais cheia, mais barulhenta, mas mais desamparada da história. No entanto, desta vez, há uma grande ausência no palco. Rússia e China, os irmãos mais velhos que vieram em socorro do regime iraniano em todos os eventos sociais no passado, estão em silêncio desta vez. O apoio que os regimes autocráticos dão uns aos outros é, na verdade, baseado em uma irmandade de sobrevivência. Eles temem o efeito dominó com um medo mortal, sabendo que quando um cai, o outro será abalado. Então, por quê? Onde estão os irmãos mais velhos de Khamenei, Rússia e China? A resposta é simples, implacável e igualmente instrutiva: a orfandade dos autocratas. Esta aliança não era uma união de valores ou um compromisso de lealdade, mas uma parceria pura de medo e interesse. E quando o navio começa a afundar, os capitães fecham os botes salva-vidas antes dos ratos. A Rússia está atualmente ocupada derretendo seu próprio exército no atoleiro ucraniano e tentando manter sua economia à tona sob sanções. Putin não tem uma unidade mercenária para enviar a Teherã, nem um sistema de defesa aérea, nem um único rublo para doar. A capacidade logística e militar de Moscou está tão sobrecarregada que só pode assistir impotente ao colapso de seu parceiro estratégico, o Irã, das janelas do Kremlin. Essa passividade não é uma escolha para a Rússia, mas uma necessidade. E esse colapso significa que a Rússia perderá sua maior base logística no Oriente Médio, a segurança do Mar Cáspio e o Corredor Sul. Se o Irã cair, o flanco sul da Rússia ficará completamente indefeso e sua presença na Síria será logisticamente cortada. Para a Rússia, a queda do Irã significaria a conclusão de seu próprio cerco. Na frente chinesa, a situação é ainda mais pragmática, fria e implacável. Pequim, lidando com sua própria estagnação econômica, crise imobiliária e problemas de dívida interna, se recusa a fazer investimentos políticos ou militares em um navio afundando. Para a China, o Irã era uma fonte de petróleo barato e uma parada no projeto Cinturão e Rota. Em outras palavras, um ativo. No entanto, um Irã que está se tornando instável, sendo arrastado para uma guerra civil e rejeitado por seu próprio povo, não é mais um ativo para Pequim, mas uma responsabilidade tóxica. O silêncio da China é o sinal mais claro de que desligou a tomada do regime de Khamenei.
Esta situação traz à mente um cenário aterrorizante para todos os regimes autocráticos, uma cadeia de revoluções semelhante à Primavera Árabe. Lembre-se, uma faísca na Tunísia incendiou o Egito, a Líbia e a Síria. Não há garantia de que os slogans "Morte ao ditador", entoados nas ruas de Teherã, hoje não ecoarão em Moscou ou em outra capital amanhã. É precisamente essa coragem contagiante que os autocratas temem. A repulsão desarmada do povo iraniano aos tanques do IRGC está destruindo a percepção de um Estado invencível. O ano de 1979, com a queda do regime do Shah, deu origem ao modelo de totalitarismo teocrático. Na época, essa mudança perturbou o equilíbrio na região. Hoje, o pêndulo está balançando na direção oposta. O que está acontecendo a partir de 1º de janeiro de 2026 é a vingança de 1979. No entanto, esta revanche tem o potencial de abalar não apenas a política interna do Irã, mas também o equilíbrio de poder global. Porque se o Irã cair ou passar por uma mudança radical de regime, o centro logístico da Rússia no Oriente Médio e a segurança energética da China e o projeto Belt and Road serão comprometidos. O regime iraniano está, na verdade, vivenciando as profundezas de uma crise de legitimidade neste processo, que chama de crise econômica. A confissão de Pezeshkian de que "quem pegou o dólar comeu-o" é o documento oficial da falência do Estado. As pessoas não querem mais reforma, elas querem desligar completamente o sistema. Neste ponto, a falta de ajuda do bloco autocrático é o principal fator que transforma o pânico interno do regime em um pânico total. O presidente chinês Xi Jinping considerava o Irã como seguro para sua segurança energética através de acordos estratégicos de 25 anos. No entanto, à medida que o regime perde o controle em Havas, bilhões de dólares de investimento da China evaporaram e o conto de fadas da parceria estratégica foi apagado. A administração de Pequim agora está em pânico, buscando alternativas para sua indústria, que depende do petróleo iraniano. Mas é impossível preencher a lacuna deixada pela retirada repentina de 4 milhões de barris de petróleo por dia do mercado. A porta da Venezuela está fechada. A porta do Irã está caindo. A porta da Rússia está sob pesadas restrições. O Irã era o último bastião, mas agora a segurança energética da China entrou em crise, junto com o regime de Teherã. Isso significa que até mesmo a China, a maior protetora do regime, não pode mais mover um dedo para salvar Khamenei porque não há mais ninguém para investir. À medida que as linhas logísticas e econômicas colapsam uma a uma, o verdadeiro efeito dominó está acontecendo dentro do bastião mais confiável do regime, suas próprias forças de segurança. O punho de ferro que o regime construiu ao longo dos anos, gastando bilhões de dólares, está se despedaçando como vidro diante da ira pública. Este fogo de rebelião não se limitou a Teherã ou Ahvaz. De Teherã a Isfahan, de Bandar Abbas ao Baluchistão, as pessoas se levantaram de forma coordenada em todas as 31 províncias, em mais de 111 cidades. Nas ruas, eles ergueram as bandeiras do leão da era do Shah, rejeitando a identidade imposta pelo regime. Ataques aos símbolos do regime, cartazes de Khamenei, bases do Basij e delegacias de polícia mostram que o limiar do medo foi ultrapassado. Se multidões em uma cidade como Mashhad, considerada o bastião sagrado do regime e cidade natal de Khamenei, estão gritando: "Este país não será uma pátria até que os mulás sejam enterrados." Então o escudo religioso e ideológico do regime também foi rompido. Em meio a esse caos interno, um tiro de advertência estratégico de Washington atou as mãos do regime e mudou o equilíbrio no terreno a favor dos manifestantes. O aviso claro de Donald Trump: "Se você matar até mesmo um manifestante, nós faremos você pagar um preço alto. Nós vamos pessoalmente mirar em Khamenei." Foi o golpe psicológico final que fez as forças de segurança hesitarem. Este aviso reforçou a percepção entre o público de que o mundo e as superpotências estão do nosso lado, enquanto desencadeou medos entre os generais do regime e os comandantes da Guarda Revolucionária. E se eu der uma ordem e for processado? E se Khamenei desaparecer e eu ficar desamparado? A apreensão e queima de veículos blindados por manifestantes nas ruas de Teherã, acompanhada pela multidão gritando: "Tomamos Teherã", é a evidência mais clara desse vácuo de poder. Vamos nos aprofundar na dimensão militar do eixo do mal, o triângulo Rússia-Irã-Coreia do Norte. O Irã era o financiador e a fábrica de drones deste triângulo. O fechamento de portos e o corte nas receitas de petróleo poderiam destruir o fluxo de caixa no coração deste triângulo.
Esta cadeia de eventos está destruindo fundamentalmente o modelo de financiamento da rede terrorista regional do Irã. O fechamento dos portos significa o fim do dia de pagamento para sempre para o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e as milícias no Iraque. O colapso econômico do Irã derrubará toda a rede de forças por procuração em todo o Oriente Médio como dominós. Sem dinheiro, não há lealdade. Sem foguetes, não há ameaça. Neste momento, Teherã não tem um buraco no bolso, mas um rasgo enorme que não pode ser remendado. Durante anos, o regime contou ao seu povo o conto de fadas da economia de resistência, afirmando que estavam firmes apesar das sanções. Mas o que vemos hoje não é resistência. É um colapso sistêmico total. Trabalhadores do petróleo estão em greve. Trabalhadores portuários estão em greve. Policiais estão desertando. Comerciantes fecharam suas persianas. O Estado pode ser derrotado enquanto seu exército está lutando na linha de frente. Mas quando sua economia, logística e burocracia de segurança se juntam simultaneamente ao seu povo, esse Estado está tecnicamente colapsado. O apelo do príncipe Reza Pahlavi no exílio para levar milhões às ruas não é apenas uma busca por um líder carismático, mas o desejo do povo iraniano de corrigir o erro de 1979, rejeitar a ideologia do regime e voltar-se para o mundo civilizado. As multidões de milhões em Mashhad e Teherã terminaram com a legitimidade do regime não nas urnas, mas nas ruas atrás de barricadas em chamas. Nesta noite histórica, rumores de que os mulás planejavam fugir para Moscou sinalizaram não o começo do fim, mas o próprio fim, como ratos abandonando um navio afundando. O povo iraniano está reescrevendo seu próprio destino, desta vez tomando à força a caneta das mãos dos mulás. Continuaremos a testemunhar esses momentos históricos, o renascimento de uma nação. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos